Olá, bom dia. Sejam bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E nós estamos fazendo o Evangelho no Lar junto com vocês, nós aqui no nosso lar e vocês aí, convidando a Jesus para que neste momento Ele possa entrar em nosso lar. Não sei se todos já fazem o Evangelho no Lar, até gostaria depois que vocês dessem um retorno. Estamos conseguindo visualizar aqui as mensagens que porventura sejam postadas, para que a gente saiba quem já faz, se alguém tem alguma dificuldade para implantar o Evangelho, porque o Evangelho ele pode ser realizado tanto com a família, que é o ideal, com as crianças, importantíssimo, e aquele que mora sozinho ou que a família ainda não compartilha com esse mesmo propósito, também deve fazer o Evangelho no lar. Nada impede, ao contrário. Jesus, ele diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu também aí estarei. E nós, se formos pensar, nunca estamos sós. Temos os nossos protetores, nosso anjo guardião, temos os amigos espirituais. Então a gente deve sim, sempre fazer o Evangelho. Bom dia, Cristiane. Oi, bom dia, Gleice. Tudo bom? Seja bem-vinda para o nosso Evangelho. Então nós vamos abrir aqui uma página assim, aleatória, porque o acaso não existe. Então vamos ver o que os benfeitores nos trazem aqui. É do livro Fonte Viva, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. É da coleção Fonte Viva. São livros belíssimos que Emmanuel seleciona trechos do Evangelho, do Novo Testamento, e dali ele faz um comentário. Aqui ele selecionou uma frase curta que está no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 20. E ele deu o título, é a mensagem 179. Reparemos nossas mãos. E lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 20, nós estamos no ano 20, João escreve o seguinte: mostrou-lhes as suas mãos. Bom dia, Rosana. Seja bem-vinda. Mostrou-lhes as suas mãos. E Emmanuel diz: reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, deixa-lhes ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças. Traziam as marcas do sacrifício, as mãos do divino trabalhador. Não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas, que no momento do martírio, Jesus crucificado, as mãos foram submetidas ao sacrifício. E Emmanuel diz: o ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem, mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam, e mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos, olha que coisa importantíssima, todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. E nós que estamos fazendo o nosso curso de magnetismo, sabemos muito disso. Através das mãos, o magnetizador, ele vai transmitir o magnetismo para curar.
Então ele diz, todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides, quer dizer, não esqueça que além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Só Emmanuel mesmo, para tirar de um contexto tão pequeno do Evangelho, mostrou-lhes as suas mãos. João capítulo 20, versículo 20. E nos trazer essa reflexão tão profunda. Reparemos nossas mãos. Então vamos agradecer, Senhor, aos benfeitores amigos, aos nossos anjos guardiães, por estarmos aqui nesta manhã, reunidos em Teu nome, e em Teu nome darmos início à reflexão do Teu Evangelho em nosso lar. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Seja conosco, que assim seja. Que assim seja. Então, Roberto vai abrir aqui uma página também. Está marcado. Não, pode ser qualquer uma página aleatória aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que dependendo da tradução, de cada tradução, o sentido é o mesmo, mas às vezes vem a tradução um pouco diferente. Então, quem está aí com o Evangelho na mão, você pode falar, Roberto, qual capítulo. Eu vou abrir aqui também no meu Evangelho é esse aqui. O dele é a edição histórica. É o capítulo 23. E recentemente falamos sobre esse tema em nossa casa. É o estranha moral. E qual é o item? O item é o 8. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Aqui no meu está como sendo o item 7. Não, é o item 7, né? Aqui no 7 fala o registro do evangelista Lucas. Então é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Ok, obrigado, Leila. Então deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Oi, Denise, bom dia. Capítulo 8, capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículos 59 e 60. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Aí Kardec, ajudando-nos a entender essa passagem, que no primeiro momento soa um pouco estranho, né? Ele diz assim, que podem significar estas palavras, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidos, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, o sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Eu acho que a gente até pode já fazer um pequeno comentário, porque essa passagem, como todas do Evangelho, requer um aprofundamento, um estudo para que a gente possa compreender melhor. Por isso que nós estamos
oferecendo toda terça-feira, às 8 horas da noite, o nosso estudo do Evangelho. E a gente tem procurado fazer um estudo mais aprofundado. Porque se a gente for perceber, nesse contexto aqui, quando Jesus diz, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Enterrar seus mortos. E ele diz a uma pessoa que se aproxima dele, na minha tradução já está um pouco diferente, diz assim, segui-me. E ele respondeu, Senhor, permite-me antes enterrar meu pai. E Jesus lhe responde, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Parece que Jesus é indiferente, até cruel. Como que um filho pede ao pai para deixar primeiro, antes dele seguir. Oi, Nadir, bom dia, que bom você estar aqui conosco. Antes dele seguir Jesus, ele cumpriu um dever filial. Parece uma crueldade de Jesus. Então, por isso que quando nós vamos no nosso estudo do Evangelho, não agora no Evangelho no lar, mas no estudo do Evangelho a gente vai aprofundando para entender todo esse significado, mas de uma forma mais simples, para que a gente possa entender, porque Jesus, tudo que ele falava tinha um fundamento e tinha amor. Não era? Ele nunca agiu com crueldade, nem com maldade e nem com indiferença. Então, você pode, Roberto, comentar alguma coisa do que você viu até agora? E aí depois você dá continuidade. Perfeitamente. Veja bem, conforme Kardec coloca aqui, as considerações precedentes, o que ele se referia? A um contexto em que a narrativa inicia. Só um minuto. Para quem está chegando agora, nós estamos vendo o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Estamos vendo o item 7 do capítulo 23 e o item 8. Quem tiver aí com o Evangelho, quiser acompanhar. Então, continuando. Então, nas circunstâncias que foram proferidas, não podiam conter censura. Em verdade, Jesus não estava censurando. Mas vamos entender uma coisa. Isso aí já é uma conclusão que nós, habituados a ler os textos evangélicos, e conforme o Espiritismo nos esclarece, Jesus ele não perdia a ocasião porque o seu ministério foi muito curtinho entre nós. 3 anos. Vamos considerar que ele deixou um legado para a eternidade, enquanto nós, humanidade terrena. Então, todas as circunstâncias que se lhe apresentavam eram dignas de um momento para passar conhecimento e valores. Adiante, então, Kardec vai nos esclarecer que a vida espiritual, em relação a esta, é lá que pulsa em toda a sua magnitude, em toda a sua intensidade, os nossos valores, aquilo que nós temos como maior apreço, nosso relicário, né? Portanto, em relação a esta outra vida, aqui, enquanto estamos encarnados, na verdade, nós estamos mortos. Porque nós temos uma visão muito estreita desse amplo conceito maior de vida. Tudo bem até aí? Uhum. Então, aqui ele ainda continuando, diz assim, a vida espiritual, né, conforme dizemos, que é a verdadeira vida, né, e espécie de morte esta. Agora, o corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, um verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena e do qual se sente ele feliz em libertar-se. É meio... Quer fazer um comentário? Oi, Sueli, bom dia. Provocativo, que bom você né? está aí. Continuando. Nós esquecemos o propósito divino, porque nós somos espíritos imortais. Então, quando se fala da morte do corpo físico, nós temos muito receio. Por outro lado, Allan Kardec até pergunta lá no Livro dos Espíritos, com relação a isso, e por que esse receio que nós temos, e os espíritos até explicam que também é uma forma de nós nos preservarmos. Porque, oi Zilma, bom dia Tassimara. É uma forma de nós nos preservarmos.
Porque se nós pensarmos assim, eu sou espírito imortal, então não tem problema eu morrer, porque eu vou voltar de novo, tem a reencarnação, não. O instinto de sobrevivência é muito importante, a preservação da vida é muito importante. Se estamos aqui não é por acaso, sabemos como espíritas ou como simpatizantes que a porta do suicídio é um sofrimento muito grande para o espírito. Então nós temos que ter esse entendimento. Sim, a vida espiritual é que é a verdadeira vida. A vida espiritual é que continua e que é a mais importante. Mas, enquanto estivermos aqui, termos essa convicção. Precisamos ter cuidado com o nosso corpo físico, velar por essa indumentária. Kardec até fala ele diz qual a palavra que ele diz aqui, mas enfim, essa vestimenta. É a vestimenta grosseira. Essa vestimenta, precisamos cuidar dessa vestimenta grosseira enquanto Deus permitir que estejamos aqui. Então isso é muito importante. Mas pode ir adiante, né? Uhum. Então o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira. Conforme lembrei recentemente, né, na nossa fala de segunda, o que é essencial é invisível aos olhos. Então, por exemplo, a lembrança, o espírito ausente é quem o infunde. O espírito que já está ausente daquele corpo. Tá? Falando no corpo já inerme, né, sem vida. Então o espírito inspira essa lembrança. E ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Mas aquilo que nós temos como relíquia vale para nós, por espíritos encarnados que ainda o somos. Mas aquele que já se libertou da matéria, e libertar-se quer dizer não só falecer, desencarnar, mas como também em suas lembranças, os valores que ele votava aqui, aqueles objetos, já pereceram também junto com o corpo, porque ele já cultivou os valores da alma. É isso que Jesus diz. Quando no finalzinho ele diz assim, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Agora é interessante também. Oi Simone, bom dia. Quando Kardec fala, né, que a gente tem aquela lembrança, não é mais do corpo, é a lembrança do espírito, mas muitos de nós ainda somos muito apegados à matéria, precisamos de algo concreto aonde nos situarmos. Então, muitos vão prestar o seu culto lá no cemitério. Agora existe a cremação dos corpos, mas aí aquela cinza às vezes fica guardada. Não é errado, porque nós espíritas sabemos que o espírito não está ali. O que está ali é aqueles restos materiais. Mas se a pessoa ainda se sente que ali é que ele vai conseguir se conectar mais com o seu ente querido, não podemos recriminar. A mesma coisa quando Kardec fala que muitos guardam aqueles objetos daquele ente querido que partiu como sendo uma verdadeira relíquia. Então não é que Kardec esteja dizendo que é importante isso. É uma forma que a pessoa tem de lembrar. A pessoa pode guardar, às vezes, algo que lembre, é um livro, é um relógio, enfim, algo, é uma foto que a pessoa vai guardar. Mas, por outro lado, se a gente, com muito carinho, mas também doar certas coisas que pertenciam àquele ser amado para outro que vai utilizar e a gente repassar aquilo adiante, mas com aquele amor, com aquele afeto, sabendo que alguém vai se utilizar daquilo. A mesma coisa, imagina, quando alguém tem uma morte cerebral e a família vai e fala para o médico, tudo que puder ser aproveitado, aproveite. Então, a família sabe que um pedacinho daquele ente querido vai poder permitir
a cura, a sobrevivência de uma pessoa. Então é um gesto muito bonito, muito digno. Então a gente também tem que ir lendo, mas não dizer, Kardec disse que a gente tem que ser apegado, que a gente tem que ter as relíquias do ente querido. Não é isso que ele está dizendo. Mas prossiga, Roberto, que a gente já está terminando então também o nosso tempo. Correto, já fechando, né? Inclusive, aqui está entre aspas, quando nos comentários seguintes, Kardec diz: Jesus lhe ensina, dizendo, aí abre aspas, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, isso aí não é uma literalidade do texto original de Lucas, mas é uma leitura que Kardec fez e que deixou registrado, né, neste capítulo 23, o Estranha Moral. E aqui nós vamos fechando os nossos comentários, deixando bem claro o seguinte: é muito importante esse apreço que temos por aqueles que partiram, né? Mas como é que nós vamos nos se vincular? Como a Leila bem colocou, em virtude da materialidade, que fala ainda e grita muito alto dentro de nós, nós precisamos desses símbolos para nos conectar. Assim como também lá atrás, já há algum tempo, nós cultuávamos os símbolos religiosos, que era uma maneira de nos conectarmos à divindade. Mas eu vou dar muita ênfase ao final do registro evangélico, quando ele diz: quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. O que é anunciar? É proclamar, é divulgar, é difundir, sobretudo pelas ações, muito mais do que pelas palavras, que conseguiremos divulgar para aqueles que estão à nossa volta, a observar o nosso comportamento, a nossa conduta, e é esta realidade que nós, apoiado Léus, na qual nós nos propugnamos ou proclamamos ou vivenciamos a verdadeira mensagem evangélica do Cristo, os seus valores, a ética, a responsabilidade, a camaradagem, o companheirismo, a amorosidade, a compaixão, a ternura, são desses valores que nos falam. Porque Jesus, inclusive, tem uma passagem que ele diz: chegará o tempo que Deus será reverenciado em espírito e verdade. Mas muitos de nós ainda temos essa necessidade do concreto. Mas, à medida que nós vamos estudando o Espiritismo, nós vamos vendo que essa ligação é de sentimento a sentimento, de coração a coração. E com relação, às vezes, a esses entes queridos que já não estão mais presentes, muitos de nós temos a oportunidade, porque a mediunidade, todos nós a possuímos de uma forma ou mais incipiente ou não. Então, aqueles, às vezes, entes queridos nos aparecem nos sonhos. É uma forma de mediunidade, porque é uma maneira que temos de ter esse intercâmbio com aquele ente querido. Isso é muito natural, isso é muito normal. Nós sonharmos com aqueles entes queridos, porque quando nós dormimos, o nosso corpo físico, ele fica ali na cama, mas o nosso perispírito, ele se expande, ele se afasta. Então, durante o nosso sono, nós podemos ir ao mundo espiritual. E o mundo espiritual também pode vir até nós. Isso é muito, muito normal, muito natural acontecer. Então, sonhar com os nossos entes queridos, que já não estão mais presentes, é muito bom, porque a gente vai estar ali com eles. E o que a gente pode fazer ao acordar, que traz essa lembrança? Orar por eles, porque a prece, pelos que já desencarnaram, a prece é poderosíssima. Nós sempre devemos orar e pedir a Deus, pedir a Jesus, a um espírito que nós tenhamos mais devoção, pedir
que envolva aquele ente querido de muita paz, de muita proteção, que ele possa estar num lugar tranquilo, harmonizado, que ele possa seguir a sua trajetória evolutiva, porque a morte, ela é do corpo, mas o espírito continua. Então o espírito, lá no mundo espiritual, ele vai ter oportunidade de continuar a sua evolução. Ele vai continuar trabalhando, estudando. Quem já leu o livro Nosso Lar, quem viu o filme, vê muito bem isso ali. O espírito André Luiz, ao desencarnar, ele fica um tempo confuso e depois, quando ele vai para o Nosso Lar, ali ele começa a perceber como que era a realidade espiritual e ali ele vai dando andamento a prosseguir, a buscar trabalhar, a procurar entender. Então, as nossas preces são muito poderosas, inclusive mostra isso também no livro e no filme. As pessoas a quem ele fez o bem, que oravam por ele, e como que aquela prece era um lenitivo para o seu coração. Então, oremos pelos nossos entes queridos, para que eles fiquem em paz, que eles possam continuar o seu processo evolutivo e, quando sonharmos com ele, que seja motivo de alegria e não de preocupação. Nós vamos agora fazer a nossa irradiação, a nossa prece. Nesse momento, quem colocou as suas águas para ser magnetizada, alguém que esteja tomando alguma medicação, que esteja com alguma enfermidade, pode colocar aí sua caixinha de remédio aí do lado, a sua garrafinha de água, o seu copo de água, que nós vamos pedir agora. Marina, Marina, seja bem-vinda. Olá, Marina. Marina Vicente, que bom, Marina, participar do Evangelho no Lar. Minha maninha querida, lá de BH. Isso é muito bom. Então, se alguém desejar mais algum esclarecimento das nossas colocações agora do Evangelho, pode depois colocar pelo Facebook, e aí a gente responde com mais calma, manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, que a gente está sempre disposto a responder. Mas quem já colocou seu copinho de água, ou na sua garrafa, ou algum ente querido que agora esteja enfermo, então vamos agora orar juntos, agradecendo o Senhor, em primeiro lugar, a bênção da vida, agradecendo o Senhor por estarmos aqui. Estamos aonde precisamos estar. Nessa atual reencarnação, aqui, no presente, junto aos nossos familiares, junto a esse ambiente, a essa cidade, a esse país, e aonde vamos procurar trabalhar o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E nós somos gratos, Senhor, pela bênção da vida. E neste momento vamos nos unindo aos benfeitores amigos, pedindo a Doutor Bezerra de Menezes, a Sheila, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Doutor Marte, tantos benfeitores que acorrem aos nossos pedidos para que possam unir-se a essa corrente do bem, a milhões agora de trabalhadores dos dois planos da vida, trabalhando em benefício do nosso planeta Terra. E nós vamos agora oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos de muito amor. Porque, como nos ensina Pedro, o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. Que as nossas vibrações de amor possam transformar a psicosfera densa do nosso planeta.
e possa agora harmonizar todo o nosso cosmo, para que possamos sentir Jesus curando o nosso planeta através desses emissários do bem. A cura do nosso planeta se realizará através da transformação dos pensamentos e sentimentos ainda equivocados em pensamentos de harmonia, de paz, de fraternidade, de tolerância, de perdão. Pensamentos de amor. E nós vamos emitindo essas vibrações, o nosso magnetismo, para que os benfeitores possam transubstanciar em cura, adentrando agora nos leitos dos hospitais, nos lares, nas ruas, nos asilos, orfanatos, penitenciários, curando tantas almas enfermas, curando o espírito para que o corpo não adoeça. Vamos vibrando muito amor e muita paz para todo o nosso planeta Terra. E enquanto equipes de trabalhadores vão purificando a psicosfera do nosso planeta, outras equipes vão agora magnetizando as águas, o soro, as medicações, o oxigênio, as aparelhagens, os alimentos, potencializando os efeitos de cura, mas ao mesmo tempo retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos, acelerando a cura de tantos irmãos que agora padecem. Vamos visualizando os benfeitores transformando molécula a molécula, trazendo a cura através das águas, através das medicações. Enquanto essas equipes de trabalhadores dão continuidade a esse serviço, a esse trabalho, nós vamos agora dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E os benfeitores, acompanhando os nossos pensamentos, vão oferecendo o melhor a cada um que agora nos vem ao pensamento. Vamos dando agora oportunidade aos benfeitores para irem trabalhando, renovando, purificando, curando aos nossos familiares e a todos aqueles que agora nós sentimos em nossos corações. E vamos entregando a essas equipes de trabalhadores a continuidade desse trabalho e neste momento, individualmente, vamos agora receber o passe magnético espiritual oferecido pelos benfeitores amigos que se encontram em nossos lares. Vamos abrindo os nossos corações para receber, de acordo com as nossas necessidades físicas, mentais,
emocionais e espirituais. Sintamos agora todo esse amor de Jesus sendo derramado sobre o alto da nossa cabeça, em forma de pétalas perfumadas. Vão envolvendo todo o nosso centro coronário, suavemente envolvendo todos os centros vitais, até o centro plantar, e vai se expandindo do corpo perispiritual para o corpo físico, trabalhando, curando célula a célula, órgão a órgão. Mas essa energia de cura se expande além do corpo físico, e nós vamos sentindo uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Vamos sentindo cada célula perispiritual e física sendo renovada, purificada, curada. Enquanto os trabalhadores vão nos aplicando o passe magnético espiritual, nós vamos lembrando a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de tudo mal, porque Tu és o amor, Tu és bondade, Tu és perfeição. E agradecendo tudo que foi oferecido aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, com gratidão em nossos corações, nós vamos encerrando mais esse Evangelho no lar, agradecendo a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães e pedindo, Senhor Jesus, permita que possamos estar no próximo domingo, reunidos em Teu nome. Vamos abrindo lentamente os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares, e antes de tomarmos a nossa água magnetizada, nós vamos agradecendo a cada amigo dos dois planos da vida, que... Oi, Zilma de Palmeira, no Paraná, Zilma, que bom que está junto conosco, participando do nosso Evangelho. Então, agradecendo aos benfeitores dos dois planos da vida, nós vamos encerrando o nosso Evangelho no lar e convidamos a todos amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso café com o Evangelho. O nosso café com o Evangelho é todos os dias, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. E amanhã, às 8 horas da noite, a nossa palestra. E ao final, o passe espiritual, a magnetização das águas. Quem tiver com algum ente querido, precisando de alguma prece, de alguma coisa, mande o nome para a gente colocar na nossa reunião de irradiação e de vibração. Paz a todos, um domingo abençoado. Para todos nós.
permaneça mãos em paz. E assim seja.